Segundo Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que é santa, perfeita e eterna, que o Senhor me possa usar para pregar com poder, que o Senhor possa mandar o Teu Espírito para que possamos ouvir com propósito, com atenção, e que Ele possa nos levar a toda a verdade que a Tua palavra tem para nós esta noite. Nós pedimos estas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite, e o apóstolo Paulo, ele está escrevendo esta carta a Timóteo, seu filho na fé, e ele está prestes a ser morto, ele está prestes a ser decapitado. Ele estava preso, encarcerado, e ele foi condenado à morte, justamente pela sua fé, sua posição que ele tinha tomado junto a Cristo. E ele sabia disso. No versículo 6, que nós lemos, ele fala: o tempo da minha partida está próximo. Essa partida não era que ele ia sair da prisão e ir para casa, não. Partida, ele sabia que ele ia partir. Ele ia sair deste mundo, desta vida, e ele estaria indo para o céu. Ele até fala que o tempo que em breve vai ser oferecido como aspersão de sacrifício. Essa aspersão de sacrifício está se referindo que o sacrifício ele era sangrado. Então ele ia perder a cabeça, ele ia derramar o seu sangue, ele ia morrer, ele sabia disso. E Paulo estava confiante de que veria Cristo. Ele sabia que em breve, na realidade, reveria Cristo. Lembrando que Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Mais uma vez, Cristo apareceu, ele viu Cristo quando ele foi apedrejado e morreu, foi ao terceiro céu e voltou. E sabemos que ele passou alguns anos na Arábia sendo ensinado pessoalmente por Cristo. Então, Cristo não era estranho para ele, ele sabia que estaria revendo Cristo, dessa vez de forma definitiva. Mas não só a certeza de rever a Cristo, mas nós podemos ver, e ele fala aqui nos versículos, no contexto, se você ler ao redor dos versículos, ele estava preparado, ele estava pronto para partir. Ele estava pronto para ir embora. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. Você está pronto para partir? Você está pronto para partir? Paulo aqui estava pronto para partir. O Paulo tinha um privilégio que Paulo sabia que a hora dele estava próxima. Não sabemos se foi no dia seguinte, semana seguinte, mas não foram meses, não foi um tempo muito longo. Mas Paulo sabia. Nós não sabemos. Talvez você é jovem, como eu, está sentado aí, dizendo: ah, pastor, minha partida está... Isso é coisa de idoso, é coisa de velho, é coisa de pessoas lá com mais de 30 anos. Tá? Gente, para partir, só tem um pré-requisito: é estar vivo. Você está vivo, você pode partir amanhã. Você pode partir hoje à noite. Então ninguém sabe quanto tempo tem, ninguém sabe quando vai partir. Então nós temos que viver como se a nossa partida fosse de fato eminente, e de fato é. Ela é de fato a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento, assim como a volta de Cristo. A gente pode morrer e partir através da morte, ou também nós podemos partir através da vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, não na terra, vai voltar nos ares, vai soar a trombeta, o anjo vai chamar, e os que são de Cristo serão arrebatados, transformados e arrebatados. Acabou. Você não sabe se isso vai ser hoje, amanhã, daqui a um mês, você não sabe. Então, ou pelo arrebatamento, ou pela a porta da morte, a nossa partida é iminente. Estamos prontos? Você está pronto? Você está confiante, preparado? Muitos partem desta vida despreparados, sem ter tanta confiança como Paulo tinha. Uns não estão preparados porque não são salvos. Nunca nasceram de novo. Não tem Cristo como Salvador. E a única coisa que espera alguém que sai desta vida sem Cristo, alguém que não é salvo a partir desta vida, é o inferno.
e depois o lago de fogo, para todo sempre. Então nós temos que estar primeiramente preparados, tendo sido salvos, tendo recebido o Evangelho, nascer de novo, ser lavado pelo sangue de Cristo, ter a certeza da salvação. Essa é a melhor preparação. Outros salvos, pessoas que já salvas, não estão preparados para encarar o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai acontecer imediatamente depois do arrebatamento, e lá estarão presentes apenas pessoas salvas. Então, não é um tribunal, um julgamento para decidir quem é salvo ou quem não é, porque quem não é salvo não vai estar lá. Nesse tribunal vai ter todo mundo, desde Adão e Eva, até o último crente que recebeu Cristo quando Jesus voltar. Então, todo mundo vai estar lá. Todos os personagens bíblicos que a gente lê, todos eles estarão lá, os que foram salvos. O homem rico, por exemplo, de Lázaro, ele não estará lá. Judas Iscariotes não estará lá. Mas os outros personagens que são salvos, esses dois nós sabemos que não estão lá, porque a Bíblia fala. Mas todo o povo de Deus que morreu até aquele momento, que viveu até aquele momento, estará no céu. Então lá não vai ser para decidir quem é salvo e quem não é salvo. Lá nós seremos julgados pelo que nós fizemos aqui nessa vida. E receberemos galardão ou perderemos galardão eternos no tribunal de Cristo. Ninguém pode se preparar para os horrores do inferno. Não tem como se preparar para o que é a realidade do inferno. Mas quem é salvo pode sim se preparar para o tribunal de Cristo. Nós podemos sim estar preparados. Todos nós estaremos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então veja, o tribunal de Cristo não é para decidir quem é salvo e quem não é salvo. É para decidir o que nós vamos receber como galardão, recompensa do que a gente fez nessa vida, nesse corpo. Tá? Então nós podemos sim se preparar para isso. Agora, como podemos nos preparar? Como estar pronto para partir? O que seria estar pronto para o apóstolo Paulo? É interessante a gente ver isso, porque se você olhar nos versículos que antecedem o que nós lemos 2 Timóteo 4, 6 a 8, olhem comigo para 2 Timóteo 4, 2 a 5, ele está dando o exemplo do que ele considera, do que ele consideraria especificamente. Olha o versículo 2 de 2 Timóteo 4. Ele está falando para Timóteo, escrevendo para Timóteo. Então, do ponto de vista de Paulo, para que Timóteo esteja tão pronto quanto ele está pronto, porque Paulo se diz pronto. Então ele está dizendo, Timóteo, para que você esteja tão pronto quanto eu estou pronto, diz assim, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. O que Paulo disse para Timóteo, quando ele falou isso, cumpre o teu ministério, aí ele fala no versículo seguinte, porque eu já estou sendo oferecido. Aí ele fala no versículo 8, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, desde agora está preparada a coroa de justiça. Então ele está dizendo assim, olha, para você ter o preparo e a certeza e ter a prontidão que eu tenho, você tem que fazer o quê? Para resumir tudo, ele falou sobre pregar, redarguar, exortar, repreender, ser sóbrio em tudo, mas resumindo, as últimas palavras do versículo 5, cumpre o teu ministério. Sabe sobre o que nós seremos julgados no tribunal de Cristo? Não seremos julgados de quão bonitinho nós somos. Não seremos julgados de quão arrumados nós fomos para a igreja. Eu não estou dizendo para ninguém vir desarrumado para a igreja, mas ninguém vai ser julgado pela arrumação que teve. Ninguém vai ser julgado pelo tamanho da Bíblia que carregava para cima e para baixo. Nós vamos ser julgados contra o nosso ministério. Que ministério, pastor? O ministério que Cristo
tem para você. Ah, pastor, mas eu nem sabia que tinha ministério. O problema começa aí. O problema começa aí. Qual é o seu ministério? Para que Timóteo estivesse pronto e preparado para partir, Paulo falou, cumpre o teu ministério. No caso, ele era um pastor, então ele deu aqui os critérios de pregar a palavra, quando é conveniente e quando não é conveniente, para exortar, redarguir. Aí ele falou, cumpre o teu ministério. Isso para Timóteo. Nem todo mundo vai ter o mesmo ministério, nem todo mundo vai ter as mesmas funções ou tarefas ou expectativas, não é todo mundo igual. Cada um tem um específico para você. Timóteo tinha um, eu e você temos um. Eu sei qual é o meu, você sabe qual é o seu? Pastor, nunca parei para pensar nisso. Pois pare e pense. Pare e pense. Porque você não quer encarar Cristo despreparado. Você não quer partir não estando pronto. Porque uma vez que você partir, seja pela porta da morte ou pela porta do arrebatamento, acabou-se. O que fez, o que deixou de fazer, não vai mais fazer. Se vamos servir, se vamos cumprir, se vamos obedecer, tem que ser feito nessa vida, nesse corpo, nessa terra. Depois que a gente partir, aí não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta lamentar. Paulo afirma então, no versículo 8, que ele está pronto. E no versículo 8 ele diz, desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, veja só, não é só para mim não, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você aguarda a vinda de Cristo? Ou é do tipo, se voltasse daqui uns 10 anos, tá bom. Não tem muita pressa. Se você está cumprindo o seu ministério, se o seu coração está no lugar certo, se a sua fé está atinada como deve, nós deveríamos estar amando, esperando, clamando, Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Esse mundo não é o meu lar, eu sou cidadão de outro país, um celestial. O crente que está muito confortável nessa vida, o crente que está cheio de planos para essa vida, nada contra ter plano, gente. Deus não é um Deus da bagunça, e um Deus do descaso, e o Deus da displicência. Não. Temos que planejar. Mas se todos os seus planos são para essa vida, para esse mundo, você está despreparado. Um belo dia você vai chegar no céu, você pode falar, Deus, eu tenho empresas, e casas, e carros, e aviões, e riquezas. E Jesus vai estar assim, ó, grande batata. Sabe onde é que está isso tudo? Está lá embaixo. Ó. Não vê nada. Nu viemos ao mundo e nu nós vamos sair. Nada trouxemos e nada levaremos. Está pronto? Essas três coisas que Paulo afirma, então, a partir do versículo, aliás, no versículo 7, ele fala 3 áreas em que nós podemos, devemos e precisamos estar pronto. Olhe comigo no versículo 7 do texto de hoje. Só o início do versículo. Ele então está dizendo por que ele, Paulo, está pronto e preparado. Ele fala assim, combati o bom combate. Primeira área é combater o bom combate. Você quer estar pronto para partir? Então combata o bom combate. A vida cristã é uma batalha. A vida cristã é um combate. Se você não percebeu isso ainda, alguma coisa está errada. Se você não percebeu que a sua vida cristã, seu caminhar do crente nesse mundo é uma batalha, é uma contenda, uma briga, é um combate, se você não percebeu, é porque seus olhos não estão lá, estão aqui. Ó. Você não está mirando alto, você está mirando baixo. Se o mundo te aceita, te aplaude e você é assim e está tudo... Algo está errado. Não é para sair por aí futucando o olho o dedo no olho do povo. Não é sair pisando do pé em todo mundo, querendo ser chato e querendo ser... Não precisa. É só você viver fielmente a Cristo. É só você dizer, eu vou honrar primeiro a Deus. Rapidinho você vai ter combate. Eu vou ser honesto, eu vou ser ético, eu vou seguir a palavra de Deus. Rapidinho você vai ter toda espécie de combate. Por isso que eu digo, o crente que não tem combate, sabe por quê? Não está combatendo. Não tem luta porque não está lutando. Não tem guerra porque não está guerreando. Fez paz.
fez as pazes com o inimigo, com o mundo, com a carne. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, nossa própria carne, nosso coração. Mas Paulo fala que ele combateu o bom combate. O inimigo tem a meta de combater o ministério. Qual ministério? O seu ministério. Lembra que Paulo falou para Timóteo, cumpre o teu ministério? Pois é, o diabo está combatendo, não é nem você e eu que ele combate, é o ministério. Por quê? Porque o seu ministério e o meu ministério, seja lá o que for, é a vontade de Deus para a sua vida. É a sua contribuição, é a sua participação, é a sua luta pela obra de Deus, pelo reino de Deus aqui nessa terra. E o diabo vai fazer tudo para combater, não você especificamente, mas o seu ministério. E ele vai combater você, não por você, mas para atrapalhar no ministério. Alguém que não sabe o seu combate é alguém que não tem ministério. Não tem ministério. E se não tem ministério, o inimigo já está vencendo a batalha, porque está impedindo você de cumprir e exercer o ministério que Deus tem para você. Pastor, como é que você sabe que Deus tem ministério para mim? Porque Deus tem ministério para todo mundo. Se Deus não tivesse algo para você fazer, ele já tinha te levado para o céu. Deus não nos salvou para a gente ficar aqui na terra arrumando dívida e pagando conta. Deus não nos deixou aqui na terra para botar filho no mundo, criar, pagar conta, pagar escola. Isso é existência. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Não existir. Viver de dia a dia, pagando conta, criando filho, arrumando emprego, perde emprego. Faz parte da vida, eu entendo. Mas isso não é a vida. Isso não é a vida. A sua vida é o ministério que Deus tem para você. E todo mundo tem um ministério. São todos diferentes. Tá? Não são todos iguais. E Deus nos dá dons espirituais e capacidades, habilidades para exercer o nosso ministério. Mas todo mundo tem um ministério. E nós temos que combater o bom combate. Veja Paulo, você lê a história de Paulo, quanta briga, quanto combate houve na vida dele. Ele foi preso, expulso, surrado, naufragado, foi apedrejado e morto. Sabe o que era isso? Era o inimigo. Combatendo quem? O ministério de Paulo. Sabe, não vamos ficar tão orgulhosos, achar, porque o diabo quer me... O diabo está pouco ligando para você e eu. Ele está pouco ligando. Ele está ligando para o estrago que nós podemos fazer contra ele. Jesus falou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que dizer isso? Não é que o inferno quer entrar na igreja, não é isso. As portas do inferno não vão aguentar, suportar, não vão prevalecer contra a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. A nossa obra é a gente atacar e derrubar e invadir as portas do inferno. E Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Se todo mundo exercer o seu ministério, a igreja entra e derruba e adentra e resgata as almas capturadas. Mas a gente nem sabe que tem combate, nem sabe que tem ministério, estamos só pagando conta, juntando dinheiro, pensando na carreira, no estudo. Nada de errado com isso, gente. Nada de errado com isso. Mas e o seu ministério? Deus, eu paguei todas as minhas contas. Sim. E o teu ministério? Eu estava muito ocupado pagando conta. Eu não estou dizendo que nós não devemos pagar conta, tá? Ninguém me entenda errado. O pastor falou que eu não preciso pagar mais conta, aleluia. Eu não falei isso. Eu estou falando, para você estar pronto para partir, você tem que pelo menos saber qual é o seu ministério, para você cumprir o seu ministério, como Paulo fala aqui para Timóteo. Paulo cumpriu o seu ministério. Paulo fez a sua parte. Ele combateu até o fim. Se nós estamos passeando por essa vida, só olhando a paisagem, não estaremos prontos. Precisamos combater o mundo, a carne e o próprio diabo, que lutam para interromper e destilhar o nosso ministério. Qualquer distração, qualquer desculpa, e muitas vezes nós não lemos a Bíblia,
Se nós não conseguimos vencer a batalha de ler a Bíblia todo dia, se qualquer distração vai nos tirar do tempo de oração com Deus, nos tirar de levar o Evangelho e compartilhar, a gente vai dia de sábado aqui como igreja, mas não é nada sagrado ou santo ou especial sobre sábado. Sábado não dá para você? Vá de manhã, vá de tarde, vá segunda, vá terça, vá quarta, vá quinta, mas vá. Veja uma hora, um dia que dá para você e vá. Ande com panfletos que nós produzimos e distribuímos gratuitamente. Onde você for, no ônibus, no táxi, no Uber, no banco, né? Distribua. Não sei falar, dê um panfleto lá, contém o Evangelho. Não sei falar, aprenda a falar, aprenda a compartilhar. Como? Vem conosco um dia desses. E veja como a gente faz, não é nenhum mistério. Não é nada, sabe, tem que fazer um curso de... Não é nada de misterioso, não. Aprenda, faça, cumpra. Qualquer desculpa, nós estamos faltando o culto. Gente, olha, se você está tendo dificuldade na grande batalha, e se não vem para o culto, gente, eu vou dar um choque aqui. Vir para culto não é servir Deus. Pronto, disse. Vir para culto, você não está servindo Deus. Culto é você estar sendo servido por Deus, abençoado, alimentado, encorajado. Vir para culto não é servir Deus. Eu sei que nas igrejas por aí tem essa história que a gente vem para o culto fazer cosquinha em Deus. Me mostre isso na Bíblia. É importante vir para o culto? Para quê? Para louvar a Deus. Quando a gente louva a Deus, aquilo alimenta o nosso espírito, mais que outra coisa. Nós ouvimos a palavra, nós temos comunhão com os irmãos. Isso é para a gente. Eu não estou servindo, eu estou sendo servido. Eu estou sendo encorajado, alimentado, fortalecido, ensinado. Se nessas coisas básicas a gente está perdendo e apanhando, você não pode dizer como Paulo combatiu o bom combate. Não combateu nada. No mínimo, já entregou, já balançou a bandeirinha branca. Eu me rendo, tá? Eu não vou ler, eu não vou orar, eu não vou. Combati o bom combate. A carne, ela é impaciente. A carne é irritadiça. A carne, ela é egoísta. Todo mundo vai partir, mais cedo ou mais tarde nós vamos partir. A questão é, você estará pronto para partir? Olha comigo de volta o versículo 7. Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira. A segunda área que Paulo fala, é falar, eu combati o bom combate e eu acabei a carreira. A batalha visa, como eu falei, atrapalhar, encurtar, acabar com a carreira. Que carreira, pastor? A vida cristã é uma batalha? Mas a vida cristã também é uma carreira. Pastor, o que é carreira? É uma carreira que dá sai correndo? Não. Carreira aqui significa uma corrida. Essa palavra carreira quer dizer corrida. Uma corrida de carro, corrida nas Olimpíadas, uma corrida. Você começa e vê quem chega primeiro. Pois é uma corrida. E como toda corrida, ela tem uma trajetória. Se você vai participar de uma corrida, você não pode sair correndo onde você bem quer. Corrida é fazer isso, aí você pega, sai por aqui. Não. A trajetória é uma. E a trajetória, basicamente, é o nosso ministério. É aquele trajeto, aquele caminho que Deus traçou, a vontade que Deus tem para a sua vida. Isso é a nossa carreira, é a nossa corrida. E nós estamos correndo contra nós mesmos. Não contra um ou outro. Tá? Não é para saber quem é melhor do que ninguém, quem faz melhor, não. Estamos correndo contra nós mesmos. Mas existe uma carreira, uma trajetória, e ela precisa ser completa. Ou melhor ainda, completada. Nós temos que começar e terminar. E não ficar no meio do caminho. Tem muito crente que começa a carreira, mas depois de um tempo, cansa. Vocês conhecem bem a parábola do semeador que sai semeando? Algumas sementes caíram no caminho, não deu em nada, os pássaros comeram, mas tem dois tipos de semente, que por um tempo iam bem, mas depois, devido às pedras e os espinhos, pararam de dar fruto. E o outro grupo de semente, aquela que deu fruto, muito fruto, pois é, elas acabaram a carreira. Aqueles dois tipos, do espinho e das pedras, que foram sufocadas, se você ler lá, fala, pelos cuidados
e as preocupações e as coisas deste mundo não deram fruto perfeitamente. Eles não acabaram a carreira. Paulo falou, eu combati o combate e eu acabei a carreira. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 24, ouça o que diz lá. Paulo escreve, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo aqui está dizendo o quê? Ele fala, esse finalzinho aqui é impressionante. Ele fala, eu não quero ser o que prega para os outros, mas eu mesmo não seja reprovado. Ou seja, eu vou pregar para as pessoas fazerem isso e aquilo, e serem isso e aquilo, mas no final das contas eu mesmo vou acabar sendo reprovado. Por quê? Porque eu não acabei a corrida. Ele falou, eu não vou fazer assim. Ele falou, eu corro e luto de tal forma que eu não fique na metade do caminho. E é interessante que ele fala sobre subjugar o corpo. Ele fala, ele não corre de forma incerta. Fala que ele não fica dando soco no ar. Ele faz a coisa correta, organizado, com propósito, com ênfase, com determinação. Ele compara aqui com atleta. E todo atleta de sucesso tem certas características, você pode ver. Todos eles têm as suas prioridades, todos eles têm as suas abnegações, eles não comem certas coisas, evitam certas coisas. Para quê? Para estar no melhor desempenho possível. Todo atleta de sucesso tem disciplina e autocontrole. E é isso que nós devemos ter. Por isso que Paulo está usando essa comparação do corredor e do lutador nos jogos. Ele fala, eles fazem isso por uma coroa corruptível. Hoje seria uma medalha, um troféu. Naquela época era uma coroa que você recebia. Uma coroa era uma medalha ou um troféu. Então, eles treinam, eles se esforçam por uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Se eles fazem isso, quanto mais nós, que fazemos por algo muito mais importante, muito mais. Por isso que é necessário saber enxergar o trajeto e o alvo. A pessoa na Fórmula 1, os carros dão uma volta na trilha, chega uma hora que um carro pega, sai, abre o portão, sai para o meio da rua, vai dar uma volta. Não, você tem que ficar no trajeto. Alcançar o alvo. E Deus nos dá um caminho. Deus nos mostra. Se nós quisermos, se nós olharmos, enxergarmos, Deus mostra. O Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Você quer ver Deus se deleitar no seu caminho? Então os seus passos são confirmados. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, Deus fala assim, ó, pé direito ali, pé esquerdo ali, pé direito ali, Deus ele vai mostrando passo a passo. Os passos de um bom homem são confirmados, são fixados, são certeiros. E Deus se deleita nisso. Por quê? Porque estamos andando, estamos completando e acabando a nossa carreira. Faça o que é certo hoje. Faça o que agrada a Deus agora. O que tem de crente que fala, pastor, depois que, aí você pode o que você quiser. Depois que eu me formar, depois que eu arrumar emprego, depois que eu tiver filho, depois que meu filho crescer, depois que meu filho casar, depois que minha filha tiver filhos, depois que eu pagar, depois que eu ficar rico. É tudo depois. Sabe uma coisa? O depois nunca chega, porque sempre vai ter um depois. Então faça o que é certo hoje, agora. Não diga para Deus, depois. Deus fala, depois? Ok, depois. Só que você não vai saber os passos que está andando. Seus passos não serão confirmados. Você vai estar andando às cegas. Você não vai acabar a sua carreira. E você não estará pronto para encontrar com Cristo. Você vai encontrar com Cristo. Você é salvo, você vai estar com Cristo no tribunal de Cristo, salvo no céu eternamente. Mas o tribunal de Cristo, você vai ganhar ou perder galardão.
E você vai prestar contas da sua vida e eu da minha. Você não quer encarar Cristo despreparado. Despreparado. Você não vai querer. Olhe comigo para mais uma vez o versículo 7. Combati o bom combate. Paulo continua. Acabei a carreira. Guardei a fé. Para estar pronto, nós temos que combater o bom combate, acabar a carreira e temos que guardar a fé. Guardar a fé. Guardar a fé é a causa e o efeito de combater o bom combate e também é a causa e o efeito de acabar a carreira. Ou seja, você não vai acabar a carreira nem combater o bom combate sem fé. Então, guardar a fé é a causa e o efeito. E os versículos anteriores ao texto que nós lemos hoje, o versículo 3, nós lemos o versículo 3, diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que Paulo falando para Timóteo sobre o tempo que viria. Lembrando que Paulo achava que Jesus ia voltar na vida dele. Timóteo achava que Jesus ia voltar na vida dele. Toda geração de crentes acredita que Jesus vai voltar na vida dele. Então aqui ele está dizendo, o dia virá. Hoje, 2000 anos depois, essas palavras são mais verdadeiras do que nunca. Sempre foram, mas a cada dia elas ficam mais verdadeiras. Olha o que falar assim. Virá tempo em que não suportarão. Quem? As pessoas. Inclusive nas igrejas, especialmente nas igrejas. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Peraí, pastor. Os crentes não vão suportar a sã doutrina? É exatamente isso. É exatamente isso. Os crentes nas igrejas não vão... O contexto aqui é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, um pastor. O pastor prega para quem? Primordialmente para as pessoas da igreja. E são essas pessoas que não vão aceitar a sã doutrina. Vamos lá. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, comichão é coceira, então coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. O que não está aqui, entre aspas, é na internet. Tá? Só faltou isso. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é uma fábula? É história de faz de conta. São doutrinas que é de fazer de conta, não é verdade. Quer ver uma fábula? O lobo mau, o chapeuzinho vermelho, é fictício, é verdade? Não, é de mentirinha. É de mentirinha, não é de verdade. Pois é, isso é fábula. Crentes vão deixar a sã doutrina e vão ouvir fábulas. Histórias bonitinhas, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas que satisfazem as suas próprias concupiscências. Satisfazem a carne. Aí vão dizer, não, a gente não quer ouvir isso não. A gente quer ouvir isso aqui, ó. Isso aqui é legal, isso aqui é bacaninha. Essas pessoas aqui não guardaram a fé. Essas são pessoas que não guardaram a fé. Elas conheciam a fé, elas tinham a fé, mas não guardaram. Como guardaram, pastor? Não protegeram. Não guardaram. Você lembra aquele presente que eu dei para você? Lembro não. Você guardou? Não, eu joguei fora. É nesse sentido. Eles não guardaram. Deus deu a sã doutrina, eles não guardaram. Descartaram. Jogaram fora. Desprezaram. Deixaram de lado. Por quê? Porque eles queriam satisfazer as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias vontades, o que eles queriam fazer. Essas pessoas não guardaram a fé. E essas pessoas não estão prontas para encontrar Cristo. Elas vão encontrar Cristo, mas vão receber uma triste surpresa, achando que vão chegar lá abafando, e Deus vai dizer, mal. Você deixou a sã doutrina, deu ouvido à fábula, você não cumpriu o teu ministério, você não combateu o bom combate, você não terminou a sua carreira. Seu galardão já era. Próximo. Não nada, agora acabou. Até quando? Para eternamente. Eternamente. Vai estar no céu. Mas galardão zero. Posição zero. Mas eu pensei, pastor, que eu tenho uma morada celestial, um palácio. Quem tem isso é o pastor Roberto lá. Está vendo ali? Ele está na torre da mansão dele. Olha dando tchau.
E eu? Você vai para a grota. Tem a grota do Palácio do Pastor? Pois é, no meio das bananeiras, o teu lugar é lá. Até quando? Para todo sempre. O que eu faço? Agora nada, mas poderia ter feito. Poderia ter combatido o bom combate, terminado a carreira, guardado a fé, mas não fez. Não estava pronto para encontrar Cristo. Gente, vai estar no céu. Até a grota pastoral do meio das bananeiras é melhor do que o inferno. É céu. É céu. Não tem doença, não tem dor, não tem fome, não tem sede. Jesus vai estar lá, você vai ter tudo isso, você vai ter, mas galardão. Lembrando que no céu vai ter posições. Nem todo mundo vai ter a mesma posição. Lembra que Jesus falou? Bom e fiel servo, te colocarei sobre 10 cidades. Por quê? Porque vai ter posição diferente. Tem irmãozinho que vai chegar lá. Mas Jesus, eu vou ser o gari? Não. Você vai ser a vassoura do gari. Isso eu estou inventando. Não vai ter isso daí não. Mas, entende, gente? No céu não vai ser todo mundo igual não, gente. No céu vai ter posições diferentes, vai ter cargos diferentes, moradas diferentes. E diferente aqui na terra não é quanto dinheiro você tem, ou quem foi seu pai e sua mãe, ou que cargo você exerce. Lá vai depender se você combateu o bom combate, guardou a fé e acabou a sua carreira, o seu ministério. Tem muita gente que vai sair daqui, vai deixar casa, carro, conta de bancária bem abarrotada, vai chegar no céu. Se for salvo, porque se não for salvo, vai para o inferno do mesmo jeito. Estamos prontos para partir? Paulo estava pronto. Paulo falou para Timóteo, esteja pronto, como? Cumprindo o seu ministério. Ele fala, eu, Timóteo, estou pronto, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Eu estou pronto para ir. E sabe uma coisa? Paulo está no céu, ainda não recebeu o seu galardão, uma questão de tempo, mas quando você chegar no céu, e aí, Paulo, é bom galardão? Valeu a pena tudo que você passou? Toda perseguição, julgamento, as ameaças. Você foi ameaçado de morte, você foi morto e Jesus mandou você de volta. Valeu a pena? Paulo vai dizer, eu faria tudo de novo 10 vezes mais. Nem se compara. Jesus falou, amontoai para vós tesouros no céu. O ladrão não rouba, a traça não rói, ferrugem não corrói. Lá não tem inflação. Lá não tem imposto, minha gente, não tem imposto. E aí, Paulo, valeu a pena? Valeu a pena. Faria de novo? Faria 10 vezes mais. Está pronto para partir? Fé é a gente olhar com os olhos para cima. E não ficar aqui, ó. Não estou dizendo para ser displicente e... O seu ministério. Qual o seu ministério? Guardar a fé é ser fiel. Ser fiel vai mostrar a tua fidelidade. E a nossa fidelidade é um ótimo termômetro. Lucas 22, 31. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e que quando te converteres, confirma teus irmãos. Esse versículo aqui, gente, é impressionante. Você parava para pensar, só que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, apareceu para Pedro, e ele falou aqui, Pedro, o diabo pediu, dá para passar um mês pregando isso daqui. Eu não vou fazer isso hoje, fiquem tranquilos, mas ele falou assim, Satanás pediu, note, Satanás tem que pedir para Deus, para levantar o dedo contra a gente. Satanás pediu você a Deus para cirandar. Cirandar quer dizer peneirar. Ele queria pegar Pedro e fazer assim. Satanás vos pediu para cirandar, mas eu roguei por ti. Quando Satanás vai lá, Jesus intercede. Mas eu roguei por ti. Quer dizer isso? Satanás foi para Deus Pai, Jesus falou, Deus Pai, não.
Eu roguei por ti, eu intervi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Note, fé. Paulo fez o quê? Paulo guardou a fé. Aqui, Pedro, Jesus falou, eu roguei para que você não desfaleça, não fraqueje na tua fé. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Pedro aqui, obviamente, era salvo, mas Pedro precisava de uma conversão. Veja bem, ele era salvo, mas precisava de uma conversão. A palavra converter ou conversão aqui, a palavra grega epistrefo. Epi é de cima, tem epicentro, em cima. Strefo quer dizer girar. Converter é fazer isso. Ó. Você pegar uma coisa aqui, ó, é fazer assim, ó. Literalmente converter é isso. Falou, Pedro, você precisa fazer isso, ó. Ser convertido. Ele era salvo, mas ele precisava ser convertido. Epistrefo. Quando você se converter, quando você epistrefo, você vai fazer o quê? Você vai confirmar, fortalecer, ajudar os teus irmãos. Ele era salvo, mas precisava de uma mudança. Ele precisava mudar de direção. Por quê? Se você olhar no versículo 34, Jesus avisou Pedro. Veja como está tudo ligado no mesmo contexto aqui. No versículo 34, mostra como Pedro estava na direção errada. Não tinha chegado no fundo do poço, mas estava naquela direção. Lucas 22, 33. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Isso é Pedro. Pedro falou, Senhor, eu estou pronto. Tem muito crente que acha que está pronto. Pedro achava que estava pronto. Olha o versículo 34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pois é. Entendeu por que Jesus falou, você precisa se converter? Você está se achando, cara. Você acha que eu vou preso, eu morro por você. Daqui a pouco tu vai ter me negado 3 vezes, uma atrás da outra. Você precisa se converter e depois confirme seus irmãos. Ou seja, depois você pode completar o seu ministério. Combater o teu combate, correr a sua carreira, mas primeiro você precisa se converter. Isso tem a ver com guardar a fé. Jesus falou, para que sua fé não desfaleça. Para que você guarde a sua fé. Quem não guarda a fé, quem tem a fé desfalecida, não vai combater o bom combate, não vai completar a carreira, porque não guardou a fé e não está pronto para encontrar Cristo. Será que esse é o nosso problema? Nós estamos indo na direção errada? Nós estamos precisando disso, de uma epistrefo, de uma conversão. Pedro falou, eu morro, vou preso por ti. Ah, é? Antes que o galo cante, você vai ter negado 3 vezes. Está errada a sua direção, Pedro. Tem que mudar. E de fato, Pedro mudou. Porque a gente lê lá em João, capítulo 21, no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Confirme os teus irmãos. Por quê? Houve essa mudança. O que foi que houve entre o aviso e a mudança? Pedro precisou cair, negar Cristo. E quando o galo cantou, o que foi que Pedro fez? Chorou amargamente. Será que é isso? Será que vai precisar a gente chorar amargamente? Será que vai precisar a gente ter uma decepção? Porque Pedro ficou decepcionado. Pedro sabia, eu acabei de falar que eu seria preso ou morto com ele. E agora, algumas horas depois, eu o neguei. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente.
Não tem tempo agora para explicar, mas essa conversa aqui em João 21, 15, 16, tem muita coisa ali. Jesus perguntou 2 vezes para ele, você me amas? 3 vezes, aliás. Português não dá para entender, mas a palavra ama é um troco de palavras. É entre filos e ágape. Pedro perguntou uma coisa, Jesus perguntou uma coisa, Pedro respondeu, depois perguntou outra coisa, respondeu outra coisa. Fica assim. Mas para hoje basta saber disso, que Pedro foi promovido a apacentar as ovelhas pelo próprio Cristo, como ele falou. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 28, versículo 20. Essa coisa de querer tomar atalho, apressar, querer enriquecer nessa vida. Nada de errado enriquecer, nada de errado. Mas não às custas do seu ministério, não às custas da vontade de Deus, não às custas de fazer o que é certo. Não às custas de vender, trocar, desprezar a sua fé. Isso é se apressar. Para qualquer coisa, seja lá o que for. Aqui está falando sobre enriquecer. Pode ser qualquer coisa. Seja lá o que for. Quanto mais difícil for ser fiel, quanto mais dificuldades tem para sermos fiéis, é indicativo de maior a bênção a ser recebida. A chave da vitória é ser fiel. A chave da vitória é combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Se fizermos essas 3 coisas, estaremos prontos. Estaremos prontos. E terminaremos com o versículo 8. Paulo, olha a certeza das suas palavras. Desde agora. Quer dizer, ele está vivo. A hora está chegando, mas ele fala, desde agora, já está pronto. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você está pronto para partir?